Nós até aqui temos privilegiado a execução de encontros técnicos presenciais, sempre descentralizados ao longo do país, e já tivemos, até com alguns de vós, no Alandroal em 2014, em Torres Vedras em 2017 e mais recentemente estivemos juntos em Amarante. Para 2020 já tínhamos tudo preparado para arrumar a Beja em junho, mas como entretanto apareceu esta terrível pandemia, fomos obrigados a este encontro online com um cariz mais restrito. Mas atenção, e agora isto é uma mensagem particular para o João Santos e para o Rui Marreis. Vocês vão levar connosco, nós vamos aí ter convosco em breve, logo que nos deixem. E o objetivo para hoje, então o objetivo principal do encontro de hoje é então dar a conhecer a todos um sistema de informação de indicadores de perdas de água. Vai ter o acrónimo CIIPA, e eu espero que este nome entre nas nossas discussões e nas nossas conversas. CIIPA, que será objeto de uma descrição detalhada na próxima apresentação do engenheiro Paulo Nunes, que foi o grande mentor e dinamizador deste projeto dentro da SESDA, com a extraordinária colaboração também da INDACO. O CIIPA utiliza os dados disponibilizados no RASARP e para dar, então, de uma forma mais amigável e visual, permitir a consulta e a análise dos indicadores de perdas de água em baixa a partir de 2011. Também chamar a atenção que logo no final deste webinar será permitido a todos o acesso online ao CIIPA. Esta é uma ferramenta que é disponível para todos e nós contamos que vocês a utilizem, que vocês a experimentem e que nos façam chegar os vossos comentários. Está um mail específico para enviarem os vossos comentários. Posso também desde já adiantar que o CIIPA faz parte de um projeto mais abrangente da SESDA que vai culminar, onde possível, com a publicação de um livro. Vou então agora partilhar convosco a minha apresentação, só um instante. Muito bem. E vou começar logo com uma questão que é uma dúvida existencial, que é, mas será que o tema das perdas, há tanto tempo que falamos nisto, não está já esgotado? É algo que nós muitas vezes, mesmo dentro da SESDA, nos questionamos, e eu especialmente, porque por acaso agora quando estava a preparar isto, acabei por reparar, assim, está agora em breve a fazer 21 anos que eu fui convidado na altura para chefiar o setor de controle de perdas da rede de Lisboa. Vejam lá, há 21 anos que anda nisto. Felizmente eu pelo meio já fiz outras coisas e portanto 20 anos de volta destas de percentagens e de água e rupturas seria demais. Mas o mais importante daqui é que nós chegamos à conclusão que não, o tema das perdas não está esgotado, a comunidade técnica continua a revelar interesse e principalmente revela interesse em discutir casos práticos, sucessos e desafios. E é muito interessante que em todos os nossos encontros vão aparecendo jovens, vão aparecendo novos atores com novas soluções e novas experiências que merecem que olhemos para elas. Esta é uma questão que nós continuamos na SESDA e já há vários anos que continuamos, como eu referi, já estamos a fazer fichas de boas práticas desde 2014, e inclusivamente se fosse um tema esgotado, não havia tantos inscritos. E o que nós chegamos à conclusão, porque é que isto continua ao seu interesse? Porque não há um caminho único para resolver a questão das perdas, não há soluções milagrosas, cada caso é um caso, e também, e é um aspecto que é muito importante, é que não há resultados imediatos. E, portanto, nós dentro da SESDA temos um grupo muito bom que alia experiência à irreverência de jovens que nos trazem sempre, nas nossas reuniões, sempre exemplos que vale a pena olhar e sempre muito interessantes. Também chamaram a atenção de uma coisa, que é, quando temos resultados muito bons, tomem atenção porque esses resultados são enganadores. Ao longo da minha vida profissional, tive períodos muito complicados onde os resultados não apareciam e depois, de repente, eles apareciam. Se nós fizermos um trabalho correto, os resultados acabaram por aparecer e o mais importante,
que não haja dúvidas nenhumas de que as principais responsáveis por nós conseguirmos ou não conseguirmos obter resultados é se temos ou não temos empenho da gestão de topo. Todos os casos de bons resultados têm esse apoio e muitos onde esse apoio não é sincero, acabam por falhar. Há também aqui, em minha opinião, uma falta de humildade de muita gente que está nos serviços, eventualmente as pessoas que já têm mais experiência e que andam aqui há muitos anos, que é não terem a humildade de apostar nos jovens. E nós temos jovens muito bons e também há muita falta de humildade para aproveitar a experiência, que eu diria, a experiência do homem da vala. Ao longo do tempo tenho encontrado pessoas que sabem muito e tentar resolver as coisas com PowerPoints e fluxogramas não resolve nada. Se nós não formos capazes de ir trabalhar de uma forma árdua para a rua, se não formos capazes de andarmos por aí a passar noites, por aqui e por ali, os resultados nunca vão aparecer. Só quem já passou umas noites a fazer detecção de fugas e também assim uns fins de semana espalhados na segunda circular ou em qualquer outra semelhante que há pelo país, é que percebe que sem trabalho árduo não se conseguem resultados. E também um dos nossos problemas é que estamos muito dependentes de organizações que tudo sabem e de tudo falam, que têm uma visão ainda por cima, normalmente catastrofista de tudo e que, só conseguem encontrar o que está errado. Eu para esses até eu recomendaria-lhes o livro Factfulness do Hans Rosling, para perceberem que realmente nem tudo são catástrofes, há coisas muito boas e também, mesmo no nosso país, há experiências muito boas que vale a pena partilhar. É muito angustiante para quem trabalha nesta área e que faz efetivamente um trabalho sério, que se continua a fazer uma confusão sistematicamente entre a água não faturada e o desperdício de água. Continua a ser produzida muita informação imprecisa e se nós não somos capazes de conversar entre nós e de arranjarmos os termos certos, é impossível também depois conseguirmos passar essa mensagem de uma forma acessível, seja por parte dos nossos clientes, seja por parte, muitas vezes, dos jornalistas. Porque sempre que nós nos demitimos de ser precisos, aparece logo alguém a aproveitar da situação. E muitas vezes é extremamente desagradável e mesmo de vermos que aparece logo alguém que vai resolver o assunto das perdas, adquirindo uns equipamentos ou comprando uns equipamentos, uns correladores acústicos e com isso vai resolver o assunto. Não, com isso não vai resolver o assunto. O assunto tem um conhecimento, tem uma estrutura muito bem definida que tem que ser seguida para se obter resultados. O que é que acontece nestas situações também? Muitas vezes aparecem projetos fracos, que obviamente depois não têm continuidade, e o problema de todos é que, infelizmente, ainda há financiamento muito pouco seletivo e que acaba por ser mal enviado, e por isso é que os resultados acabam por ser... Qual é que é a consequência geral deste estado de coisas? Obviamente são resultados claramente insuficientes. E isso nós temos que assumir todos os que estamos nisto. Os resultados não são suficientes, são mesmo bastante insuficientes e temos que fazer alguma coisa para mudar. Um dos grandes problemas, em minha opinião, é que não há a responsabilização que eu chamo a entidade gestora média. Quando chega à altura, e normalmente é ali pela altura do Natal, há 2 ou 3 que são os bons da festa e que são os maus da festa e que são responsabilizados por tudo, e depois os outros 200 que fazem um trabalho, se calhar ainda pior que esses, com um enquadramento que não é inadmissível, que não tenham melhores resultados, até vão escapando. Isto, o que é que isto revela? E revela que efetivamente tem havido uma ausência total de estratégia no século XXI. Nós perdemos a hipótese do PNUA, portanto, o Programa Nacional do Uso Eficiente da Água. O próprio Pensar 2020 vai se transformar em Pensar 2030, porque não consigo atingir os seus objetivos. Mas, na verdade,
Os únicos que sofrem alguma coisa com isto é talvez Macedo de Cavaleiros, quando chega ali à altura, tem um Natal um bocadinho complicado. Vamos então agora mostrar aqui um pouco, e isto já é uma imagem retirada do CIIPA, onde mostra como é que o indicador da água não faturada global, portanto, no total do país, como é que está. Ou seja, aquilo que nós vemos é que, efetivamente, nós estamos ali à volta dos 30% e não conseguimos descolar disto. Ou seja, nós estamos, ou pelo menos assim, até conseguimos a proeza de este ano passarmos de insatisfatório, que é 30%, para mediano. E se calhar para alguns isto foi mais que suficiente e estarão felizes. Mas na verdade não é aceitável que continue a haver muita gente confortáveis com estes valores. Tentei aqui também fazer uma distinção para ver se encontrava alguma coisa a começar a melhorar e então, para conseguir ver, portanto, foram selecionadas as áreas que são as áreas predominantemente urbanas e medianamente urbanas e nestas aqui, então, consegue-se que, afinal, o indicador de água não faturada já não está nos 30, mas sim andará à volta dos 25. Mas, mais uma vez, nós vemos a diferença é muito pouca, andamos ali à volta dos 25% há 5 anos. E apesar de todos estes encontros, de todos os programas de formação, e alguns deles muito bons, da parte do LNEC, nos projetos colaborativos, ou mesmo com agora o ProÁguas da Liswater, ou as ações de formação da própria Academia das Águas Livres da EPAL, a verdade é que o conhecimento não está a chegar ao terreno. E principalmente não está a chegar às áreas rurais. Do lado direito vem a evolução da água não faturada nas áreas predominantes rurais, ou seja, nós ainda temos ali 161 entidades, em como vemos, aquilo está nos 45%, portanto está com um indicador claramente insatisfatório. Mas a verdade é que não parece que ande muita gente preocupada com esta situação. Safa-se um aspecto que é, nós temos água não faturada nestas áreas urbanas de 25%, a rondar os 25%, mas as perdas reais, o desperdício, está nos 16,9%. E também aqui nas áreas rurais as perdas reais estão em 35%. É a única coisa que se safa desta situação. Aqui fui escolher, tinha que encontrar coisas boas, até porque eu sei, ando por aí há muitos anos, há coisas muito boas neste país, portanto nem tudo pode estar mal. Então aqui é uma das possibilidades que o CIIPA nos dá, escolhi as entidades predominantemente urbanas. Portanto, são 21 entidades, normalmente são as maiores, e portanto que estão ali junto à área metropolitana de Lisboa e do Porto, e também Braga. E o que acontece? Muito bem, passámos dos 25% e agora já estamos nos 20,5% de água não faturada. Mas o mais relevante, e isso não é evidente aqui, mas passa a ser evidente com as ferramentas que o CIIPA nos dá, é que as perdas reais, neste conjunto, está em 12,9%. Eu peço desculpa ao Paulo de estar já a adiantar alguns elementos que ele depois vai, mas isto é para mostrar que passamos a ter ferramentas para deixar de usar a água não faturada, que é apenas um indicador de sustentabilidade económica, e passarmos a usar o indicador certo, porque hoje em dia isso é possível. Resumindo, e a reter destas pequenas análises simplificadas, o que é que eu retenho? Total de estagnação nos últimos anos. Temos áreas rurais que, além da média de 45%, ainda têm 5 entidades gestoras acima dos 70%, mas também, num aspecto positivo, nós temos no conjunto das áreas urbanas, temos 12,9% de perdas reais. Ou seja, há bons exemplos e é preciso também termos a noção e esquecer, não entrar no erro que eu próprio já caí no passado, nem todos os bons casos são grandes. Não é preciso ser EPAL para ter bons resultados. Há casos de sistemas pequenos que têm muito bons resultados. Entrando agora num outro aspecto, mas como estamos em termos de regulação, tendo em conta o panorama que eu apresentei, a minha conclusão é que nós estamos bem. Na verdade,
problemas das perdas só existem no Natal. É normalmente quando saem os resultados do Rasar, e há ali 2 ou 3 dias em que 2 ou 3 entidades gestoras são questionadas. A verdade é que a pancada normalmente é forte e eu honestamente, fico mesmo incomodado de que só é notícia os casos maus e não se vendo a envolvência, e eu às vezes e muitas vezes falo com os nossos colegas, é muito o trabalho de alguns dos colegas, não tenho dúvidas que o trabalho dos colegas de Macedo Cavaleiros, que muitas vezes são referidos, o trabalho deles é muito mais difícil que o meu. E é muitas vezes até injusto que depois sejam eles que sejam chamados à atenção durante quando acabam por sair os resultados de casa. Na verdade, também, quer dizer, isto não é um grande problema, porque normalmente a pancada é forte, mas dura poucos dias, porque imediatamente depois aproxima-se logo a passagem de ano e isto passa. Mas o problema mais grave é isto, é que tipo, qual é que é o problema que eu chamo a consequência da regulação suave das perdas? É que não há nenhuma penalização para a inação. Nós não... E isto acaba por se virar contra nós, que estamos... Porque ao não há penalização. Se não há penalização, também não há nenhuma recompensa. E nós o que acabamos por ver é que, assim, não há qualquer justificação para pedir mais recursos. E hoje em dia o que se vê é que faltam recursos básicos no setor. Os recursos humanos estão a atingir valores completamente abaixo dos mínimos. E a única coisa que ainda vale, ao fim e ao cabo, é a imagem. Ao fim e ao cabo, se aparecer uma notícia no jornal, se aparecer alguma questão, então aí alguém vai fazer qualquer coisa que ainda por cima tem os problemas que já referimos, que é, tipo, como isto é feito assim um bocadinho por imposição e não por convicção, depois os resultados acabaram por ser factos e nós vemos que continuamos os anos todos sem mudar e mantendo os valores. E agora, para concluir, eu gostava só de referir a minha opinião e referir que o nosso maior desafio continua a ser mostrar que o setor da água é fundamental para a saúde, para o desenvolvimento económico e para a coesão territorial dos portugueses. Temos que mostrar e mostrar sempre que somos um pilar do desenvolvimento económico, da coesão territorial, e temos também que mostrar que a eficiência hídrica, o controle das perdas é green. E quando eu aqui digo isto é muito importante, por causa dos valores que é provável que apareçam da parte da União Europeia e a senhora van der Leyen com o European Green Deal. Portanto, vai haver, para quem quiser trabalhar e quem souber trabalhar, vai haver formas de avançar. Nós ainda temos que dar também visibilidade, e visibilidade positiva, seja ao setor, mas principalmente aos profissionais. Porque eu percebo, os melhores jovens têm muito... Eu percebo que para eles deve ser muito complicado olharem que estão num setor que está completamente estagnado e portanto, o que nós temos que fazer é transformar as dificuldades, nomeadamente esta dificuldade forte que foi a pandemia, em oportunidades para conseguir reclamar e sem entrar em histerismos e sem criar alarmismos, nós temos que reclamar investimento. E investimento de qualidade. Eu chamo de investimento de qualidade porque o investimento é principalmente em recursos humanos. Claro que também é preciso em algumas infraestruturas, mas principalmente é preciso capacidade de projeto, é capacidade de concluir e de levar as coisas até ao fim, que é o que eu acho que tem falhado em muitos casos. E, para terminar mesmo, a minha opinião é que nós temos que assumir que nós somos capazes. Nós vamos conseguir resolver isto. Não há razão nenhuma para que nós não consigamos fazer aquilo que os nossos colegas conseguiram fazer com os extraordinários valores da água segura. Nós também temos que ser capazes de ter um 99% na qualidade do serviço de perdas, seja lá o que isso é. E desde já, o maior desafio que eu deixo é aos jovens, dizendo-lhes, este é o vosso tempo. Este é um setor onde vale a pena apostar. E pronto, obrigado. Isto era o que tinha para vos apresentar.
passo desde já a palavra de novo à Margarida Pinhão para continuar os trabalhos. Obrigada, Abel. Foram tocados alguns pontos muito interessantes, até duros para todos nós que trabalhamos neste meio, mas realmente temos que falar do que está bem e do que está mal, e onde temos que nos renovar e que refazer alguma coisa, e se calhar refazer algum raciocínio será naquilo que está mal para conseguirmos avançar. Então passo a palavra ao engenheiro Paulo Nunes, da Indaqua, que irá apresentar a ferramenta que temos e que vai ser muito útil para todos nós usarmos no nosso trabalho diário. Paulo, força, tens a palavra. Então, muito bom dia a todos. Confesso que estar numa sala com 170 pessoas e não conseguir ver ninguém é algo um pouco estranho e até desconfortável, mas enfim, alguns dizem que é nova normalidade. Eu espero que não seja, pelo menos por muito tempo. Bom, vamos então ao que interessa, efetivamente. Eu estou aqui para vos explicar como funciona o SIIPA, o Sistema de Informação de Indicadores de Perdas de Água. E começo por dizer-vos que ele funciona em ambiente web, portanto, terão que utilizar um browser. Eu vou, desde já, partilhar também o meu ecrã convosco. Portanto, penso que o estarão a ver já. E o browser que eu utilizo é o Google Chrome. E utilizo o Google Chrome porquê? A ferramenta foi otimizada exatamente para este browser. Como muitos de nós, naturalmente, com certeza sabemos, de browser para browser, poderão existir algumas diferenças na apresentação de conteúdos. E nesta ferramenta isso também acontece. No entanto, são pequenas diferenças, principalmente em termos gráficos, e que não alteram em nada o conteúdo. Portanto, poderão utilizar qualquer browser, unicamente nós aconselhamos o Google Chrome porque a ferramenta foi otimizada para o Google Chrome. Bem, e basta então entrarem na ferramenta, serão dadas instruções no final desta sessão da forma como o poderão fazer, e já estou aqui a ver o SIIPA, é este o aspecto. No canto inferior direito tem aqui uma seta, uma dupla seta, que clicando otimiza, digamos, o espaço, maximiza o ecrã e, portanto, estamos no primeiro painel. Este primeiro painel faz aqui antever a existência de duas áreas em análise, o serviço em alta e o serviço em baixa. Bom, foi a opção da CESDA, nesta primeira versão do SIIPA, apenas disponibilizar os dados do serviço em baixa. Portanto, para já não disponibilizamos os dados do serviço em alta. A nossa intenção é consolidar esta ferramenta nesta primeira versão com os dados do serviço em baixa. Eu lembro que o serviço em baixa abarca 256 entidades gestoras, enquanto o serviço em alta abarca apenas 10. Não quer dizer que seja mais importante, enfim, estão em pé de igualdade, mas em termos de quantidade abarcamos um maior número de entidades gestoras e, portanto, foi esta a opção que tomamos. Assim sendo, se clicarem no serviço em alta, o que vai surgir é enfim, uma mensagem dizendo que a funcionalidade não está disponível e o que tem que fazer é apenas fechar e o que está disponível é o serviço em baixa. E vamos então clicar no serviço em baixa. Aparece um segundo painel. Este segundo painel apresenta-nos 4 opções. A análise de indicadores, que permite analisarmos os indicadores que foram selecionados pela CESDA para incluir esta ferramenta, para os diversos anos em que os RASAP estão disponíveis para a totalidade das entidades gestoras, portanto, de 2011 a 2018, e de seguida eu explicarei cada um destes painéis. O segundo é um painel para comparação anual de indicadores, portanto, permite-nos comparar 2 anos para cada um dos indicadores. O terceiro painel apresenta o RASARP, tal como ele, enfim, está disponível nos ficheiros Excel que são disponibilizados pela ERSAR todos os anos. E a quarta opção é o balanço hídrico, em que nós poderemos visualizar para cada entidade gestora o respectivo balanço hídrico. Bom, em cada um dos painéis tem este símbolo que nos permite voltar para o menu principal.
e uma opção de informações. Há um painel de informações que eu vou explicar no final desta apresentação, que também poderá ser útil para o utilizador. E vamos entrar aqui na secção de análise de indicadores. O aspecto é este. Eu gostava aqui de minimizar as fotografias para ver o ecrã todo. E, portanto, nós temos 4 secções distintas neste painel. Temos à esquerda uma secção que apresenta um conjunto de filtros e de opções. Eu daqui a pouco explicarei com mais detalhe este painel de filtros e opções. Depois temos do lado direito, ou aliás ao centro, temos um mapa, é o mapa de Portugal, continental, que está dividido nas 256 entidades gestoras em baixa e que tem cores. Portanto, e estas cores, como facilmente perceberão pela legenda, são as cores atribuídas fruto da avaliação da qualidade do serviço que é feita anualmente pela ERSAR. Portanto, o verde corresponde a uma qualidade boa, o amarelo a mediana e o vermelho a insatisfatória, sendo que os cinzentos são as entidades gestoras que não deram dados à ERSAR que tivessem possibilitado a elaboração deste indicador que estamos aqui a analisar. E relativamente ao mapa, enfim, é esta informação que conseguem visualizar. Depois do lado direito, na parte superior, temos uma secção que apresenta uma tabela. Esta é uma tabela de resumo para todos os indicadores, e eu vou já explicar quais são os indicadores, e para todos os anos. Portanto, digamos que esta tabela não altera o valor dos indicadores para os diversos anos, dependendo da entidade gestora que selecionam, mas é uma tabela de resumo para todos os indicadores. E na parte inferior temos disponibilizado um gráfico que reflete também os resultados do indicador que selecionaram e da entidade gestora que também selecionaram. Interessa também referir que este gráfico tem uma linha amarela e uma linha vermelha que, ao fim e ao cabo, faz a separação enfim, da qualidade do serviço. Portanto, abaixo do amarelo estamos com qualidade do serviço boa, entre o amarelo e o vermelho revela que a entidade gestora tem um serviço de qualidade mediana e, acima do vermelho, um serviço insatisfatório. Bom, e o aspecto é este, a informação disponibilizada é esta. Eu passava agora a explicar-vos quais são os indicadores que foram selecionados pela SESDA para incluir no CIPA, e são 5 os indicadores. Portanto, nós temos naturalmente a possibilidade de trabalhar os indicadores que são preconizados pela ERSAR nos RASARP, indicadores associados naturalmente a esta temática das perdas de água. O indicador água não faturada, em percentagem, enfim, é aquele que possivelmente enfim, é mais familiar para todos nós, e também os indicadores de perdas reais, tanto o indicador de perdas reais por ramal, como o de perdas reais por extensão de rede. Além destes indicadores, a SESDA entendeu incluir aqui 2 novos indicadores que não estão preconizados pela ERSAR, mas que, pelo facto de já várias entidades gestoras os estarem a utilizar e serem indicadores que também vão aparecendo na bibliografia da especialidade, darão, digamos, um valor acrescentado a esta ferramenta e serão úteis para análise por todos os utilizadores. Portanto, todo este trabalho que pode ser feito através do CIPA será para unicamente estes 5 indicadores. Eu passo a explicar, então, como funciona esta secção de filtros. O primeiro filtro tem a ver com a entidade gestora. Por defeito, o CIPA, em cada um dos painéis, apresenta a informação para a totalidade das entidades gestoras, que deram, naturalmente, dados à ERSAR. E, portanto, neste momento que vem aqui, em que o gráfico até foi há pouco mostrado pelo meu colega Luís, é o cenário de evolução da água não faturada em percentagem, desde 2011 até 2018, de todas as entidades gestoras do país que deram dados à ERSAR. São as 241. Eu posso querer ver apenas uma entidade gestora. Vamos selecionar aqui a AGER, é a primeira, apenas por ser a primeira por ordem alfabética, e cá temos. Portanto, o mapa passou aqui a ter a cor verde
porque a AGER, em 2018, teve uma boa qualidade de serviço para este indicador. Também enfim, quero dizer que, por defeito, quando entram no CIPA, o ano é o 2018, é o último ano, terá, enfim, talvez mais interesse inicialmente para consultar. E, portanto, no que diz respeito à tabela e ao gráfico, o que aparece aqui é a informação correspondente à entidade gestora que nós selecionamos. Podemos também selecionar, além de uma entidade gestora, podemos selecionar várias entidades gestoras em simultâneo. É só aqui no filtro clicar nas entidades gestoras que nós pretendemos analisar. E, portanto, neste caso, temos 4 entidades gestoras selecionadas e o resultado que agora aqui aparece na tabela e no gráfico é o resultado do conjunto das 4 entidades gestoras. Portanto, podemos dizer que as 4 entidades gestoras, em 2018, para este indicador, percentagem de água não faturada, têm conjuntamente um resultado de 15,7%. Ora, isto, enfim, selecionando em entidades gestoras com nenhuma relação entre elas, naturalmente poderá não ter grande valor acrescido. No entanto, se queremos analisar, por exemplo, um grupo de empresas, enfim, entendemos que é uma possibilidade com interesse. Para voltarmos a incluir as entidades gestoras todas do país, tem 2 possibilidades. Ou clicam em selecionar tudo, no filtro, ou então por cima dos filtros aparece um símbolo de uma borracha, que é o limpar seleções, e portanto carregando também nessa borracha, voltam a introduzir as entidades gestoras todas para visualização. O segundo filtro tem a ver com a tipologia da área de intervenção. Os RASARP definem várias tipologias de áreas de intervenção, como sabem, são 3, não é? Há entidades gestoras que se enquadram em áreas mediamente urbanas, outras em áreas predominantemente rurais e outras também em áreas predominantemente urbanas, e podemos selecionar cada uma delas e visualizar o conjunto de entidades gestoras que se enquadram nestas 3 tipologias de áreas de intervenção. Por exemplo, se quisermos ver as entidades gestoras que fazem parte da área mediamente urbana, enfim, temos elas aqui todas representadas e com os respectivos valores acumulados para esse conjunto de entidades gestoras. Podemos selecionar as áreas predominantemente rurais, cá estão, enfim, são as mais do interior, e as áreas predominantemente urbanas são as grandes cidades. Portanto, permite-nos fazer esta análise em função da tipologia das áreas de intervenção. Podemos também fazer análises com base nos modelos de gestão. Os RASARP preconizam 7 diferentes modelos de gestão e podemos fazer a nossa análise para cada uma delas. Vou selecionar, por exemplo, aqui a gestão direta, serviços municipalizados. Cá estão eles. Podemos visualmente, e de uma forma muito simples, perceber quais são aqueles que têm boa performance ou aqueles que têm uma má performance e podemos, como eu já referi, perceber quais são os valores para cada ano e até neste caso para todos os indicadores, no caso da tabela, para este conjunto de entidades gestoras. Podemos, e achamos que era interessante também fazer esta análise, podemos perceber a diferença entre a performance das entidades gestoras do setor público. Basta selecionar público aqui neste filtro inicial do modelo de gestão e, portanto, estamos aqui a ver a evolução da totalidade das entidades gestoras do setor público, enfim, que andam aqui com percentagens de água não faturada enfim, satisfatórias, acima dos 30%, claramente, e podemos também perceber o que é que o setor privado tem andado a fazer e enfim, temos aqui o cenário naturalmente bastante mais positivo. Temos também um filtro que nos permite selecionar o ano, portanto, toda esta informação que eu vos tenho mostrado até agora é para o ano 2018, que, como eu já disse, aparece por defeito, mas podemos selecionar qualquer outro ano. Se eu selecionar o ano 2011, vão ver agora aqui de imediato a tabela, desculpem, o mapa a alterar as cores, vão naturalmente aparecer mais vermelhos e mais amarelos, porque, enfim, a situação naturalmente em 2011 era pior do que a atual. Não é? Vamos voltar ao ano 2018, será talvez o ano mais interessante para todos nós visualizarmos. E, por fim, temos também aqui um filtro que permite definir um intervalo para os alojamentos existentes.
Poderá ser interessante, por exemplo, verificar qual é o resultado para este indicador, enfim, das entidades gestoras que se enquadram aqui num intervalo de alojamentos, por exemplo, entre 10 e 10 mil, por exemplo. Então, basta definir o intervalo 0 a 10 mil e temos aqui as entidades gestoras que se encaixam nesse intervalo. E, portanto, podemos aqui definir o valor que quisermos. Para zerar, digamos, este filtro, carregamos na borracha e aparece o valor de 322.865, que é o valor mais alto que aparece na base de dados do RASARC correspondente a 2018. Bom, e os filtros funcionam desta forma. É muito simples. Enfim, a nossa preocupação foi desenvolver uma ferramenta muito intuitiva e penso que não haverá grandes dificuldades na sua utilização. Passo a explicar agora os restantes indicadores. Portanto, expliquei-vos o indicador de percentagem de água não faturada e vou agora avançar para o segundo, que é o indicador de água não faturada por ramal. Bom, funciona exatamente da mesma forma como eu já vos expliquei. Tem aqui apenas uma nuance. Este indicador água não faturada por ramal e o indicador água não faturada por extensão de rede, como eu há bocado referi, não são indicadores preconizados pela ERSAR e, portanto, não é feita a avaliação da qualidade do serviço das entidades gestoras para estes dois indicadores. Portanto, não estão definidos os intervalos para a avaliação da qualidade do serviço. E como não estão definidos os intervalos, entendemos que deveríamos dar a possibilidade a cada utilizador de poder definir esse intervalo a seu gosto, enfim, como entende ser esse intervalo. Portanto, o valor que aparece aqui de 30 e de 70 na legenda do mapa é um valor indicativo. Portanto, teria que aparecer aqui um valor, por defeito, caso contrário o mapa apareceria branco, e portanto entendemos que 30 e 70 seria um valor, enfim, razoável para a avaliação deste indicador. De qualquer forma, são valores meramente indicativos. Portanto, se quisermos fazer a avaliação da qualidade do serviço destas entidades gestoras todas do país, mas definindo um intervalo da qualidade do serviço 50 a 70, nós escrevemos 50, em boa, e naturalmente que os resultados são diferentes e vemos logo através do mapa essa alteração de cores. O mesmo acontece no indicador água não faturada por extensão de rede. Portanto, é exatamente o mesmo raciocínio. Aparece o 1000 e o 2000 por defeito, mas podemos, em vez de 1000, escrever 1500 e o resultado que aparece é em conformidade com essa definição do intervalo para a avaliação da qualidade do serviço. Portanto, fica disponível para o definirem conforme entenderem. Naturalmente que as cores no mapa alteram, mas no que respeita à tabela nada altera, porque os resultados em termos de valores são os mesmos, e o que altera também no gráfico é apenas a posição da linha amarela ou da linha vermelha, porque é exatamente essa posição que é definida através deste intervalo. Passando agora para o indicador de perdas reais. Portanto, o aspecto é exatamente o mesmo, tanto de perdas reais por ramal como perdas reais por quilómetro. Eu apenas aqui quero referir um aspecto que, enfim, também foi alvo de decisão da CESDA, que se prende com o seguinte: portanto, como a maior parte de vocês saberá, a ERSAR, quando faz a avaliação da qualidade do serviço para as entidades gestoras, acaba por encaixar algumas entidades gestoras apenas no indicador de perdas reais por ramal e as restantes no indicador de perdas reais por quilómetro. Isto tem a ver com a preponderância de ramais ou de quilómetros em cada uma das entidades gestoras. Portanto, tem a ver com o rácio ramal por quilómetro, o número de ramais por quilómetro em cada uma das entidades gestoras. E, portanto, o que está definido é que quando o rácio ramal por quilómetro, ramais por quilómetro, aliás, é superior ou igual a 20, há preponderância de ramais no sistema e, portanto, essa entidade gestora está elegível para o indicador perdas reais por ramal. E as restantes estão elegíveis para o indicador de perdas reais por quilómetro.
Nós entendemos que seria mais útil para todas as entidades gestoras poderem perceber a evolução destes dois indicadores e, portanto, não estarem apenas cingidas à visualização do indicador que é elegível, por definição, por imposição da ERSA nos RASAR, mas terem aqui a possibilidade de poderem ver de que forma evolui este indicador para todas as entidades gestoras. E, portanto, é esse o princípio de funcionamento deste indicador nesta ferramenta. Bom, e relativamente a este painel, resta-me aqui também dizer-vos que tem a possibilidade de fazer aqui algumas interações entre o mapa, entre a tabela e o gráfico. Podem, não recorrendo aos filtros, podem selecionar as entidades gestoras diretamente no mapa, clicando em cada uma delas. Se o cursor estiver por cima da entidade gestora, aparece-vos, abre-vos um pop-up em que aparece o nome da entidade gestora. Poderá ser às vezes difícil saber enfim, quais são algumas das entidades gestoras. E aparece-vos também o respectivo valor do indicador selecionado. Além de uma entidade gestora, poderão selecionar várias entidades gestoras também diretamente no mapa. Há referência a isso aqui em baixo, que diz Ctrl mais clique para seleção múltipla, e basta carregar no Ctrl e clicar no rato e temos selecionadas as entidades gestoras que pretendemos. E o princípio é sempre o mesmo, portanto, as entidades gestoras estão selecionadas, quer nos filtros, quer no painel de filtros, quer diretamente no mapa, fazem repercutir na tabela e no gráfico os respectivos resultados do indicador que estamos a analisar. Não vos falei, já agora aproveito para vos falar que no gráfico nós podemos visualizar não só o resultado da entidade gestora ou do conjunto de entidades gestoras, que é aqui representado pelas colunas já azul um pouco mais escuro, e podemos também comparar logo imediatamente este resultado com a média nacional do indicador selecionado, que é o que aqui está representado a azul mais claro por trás. Uma outra interação que podemos fazer é diretamente na tabela. Podemos clicar numa determinada linha da tabela, ou em várias linhas da tabela, com o Ctrl mais o clique, e, portanto, são realçadas essas linhas, que ao fim e ao cabo são resultados para estes 2 anos que eu selecionei, e automaticamente no gráfico nós podemos aqui visualizar esses mesmos resultados. E o mesmo pode ser feito diretamente no gráfico. Podemos selecionar no gráfico 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o que aparece em cima na tabela são os anos que nós selecionamos no gráfico. E, portanto, sobre este painel eu não tenho mais nada a informar, penso que não me esqueci de nada. Enfim, tem todas estas potencialidades que eu acabei de demonstrar. Paulo, se me permites, surgiu aqui uma questão que penso que seria útil esclarecermos ainda antes de sairmos deste painel, que se prende com o seguinte: como é que foi gerida a informação das entidades gestoras dentro deste intervalo que nós consideramos, 2011-2018, que sofreram alteração de denominação por mudança do modelo de gestão ou por outra qualquer razão? Muito bem, é uma excelente questão. Bom, o que a CESDA entendeu que devia mostrar é a informação toda que está no RASAR. E, além disso, resolveu que também não devia mexer na informação. Okay? Portanto, não foi trabalhada, unicamente foram feitas algumas contas, naturalmente para apresentarmos os valores, por exemplo, dos indicadores de água não faturada por ramal e água não faturada por extensão da rede, mas os cálculos foram feitos exatamente com os valores que foram dados à ERSA. E, portanto, neste caso, eu posso falar, porque, enfim, tenho conhecimento muito claro da situação, do Conselho de Oliveira das Meias. Oliveira das Meias, até 2014, o sistema de Oliveira das Meias foi gerido pela Câmara Municipal de Oliveira das Meias. E a partir de 2014 foi concessionado à Indaqua. E, portanto, a resposta a esta questão vai ser feita através deste exemplo que eu estou a referir. Eu vou selecionar aqui a Indaqua Oliveira das Meias. Indaqua Oliveira das Meias, exatamente. Bom, e temos aqui Indaqua Oliveira das Meias, está aqui. Tem aqui o resultado
do indicador selecionado entre 2014 e 2018, estão a ver? Portanto, os resultados dos anos 2011, 2012 e 2013 não surgem aqui porque nós não alterámos a designação das entidades gestoras. Portanto, a base de dados continua, tem neste momento, que é atual, enfim, a entidade gestora em Oliveira das Meias, que é a Indaqua Oliveira das Meias, e há outra entidade gestora que está na base de dados, que não aparece no RASARP de 2018, aliás, não aparece nos RASARPs entre 2014 e 2018, porque não era a Indaqua Oliveira das Meias, mas entre 2011 e 2013 a entidade gestora chama-se Câmara Municipal de Oliveira das Meias. E, portanto, o que temos que fazer é, cumulativamente, inserir a Câmara Municipal de Oliveira das Meias, que estará aqui. E, portanto, o que temos, então, é o conjunto destas duas entidades gestoras que estão na mesma localização, reparem, quer dizer, no mapa a área é a mesma, elas são coincidentes, mas até 2013 foi a Câmara Municipal de Oliveira das Meias, a partir de 2014 foi a Indaqua Oliveira das Meias. E, portanto, aqui no gráfico o que podemos ver é, enfim, a performance no concelho das duas entidades gestoras, nos dois períodos temporais em que elas existiram. Penso que assim consegui dar a resposta à questão. Espero. Eu espero que sim, penso que sim. Se não ficou esclarecida, de certeza que será colocada mais à frente. Certo. Bom, muito bem. Vamos avançar, obrigada. Muito bem. Então vamos passar agora para o separador da comparação anual. Portanto, voltamos atrás, através desta seta, vamos para o segundo painel de opções e selecionamos a opção comparação anual. Bom, neste painel o que nós temos são não 4, mas 3 secções. A secção da esquerda é muito semelhante ao que aconteceu no separador análise de indicadores, portanto, são filtros e opções, mas temos aqui agora duas secções com um aspecto ligeiramente diferente. Temos, enfim, duas secções que têm um aspecto diferente do painel anterior, mas que são muito idênticas neste painel, apenas diferenciadas pelo ano a que dizem respeito. Portanto, como eu referi no início, com esta comparação anual, o que se pretende é selecionar 2 anos para poder compará-los para um mesmo indicador e para uma mesma seleção de filtros. No painel dos filtros, a única diferença que existe é que, como não temos a necessidade aqui de inserir o ano, porque o ano está em cada um destas secções da direita, nós inserimos aqui um novo filtro que entendemos ser bastante interessante e que tem a ver com a possibilidade de definirem um intervalo para o próprio indicador que estão a analisar. Neste caso estamos a analisar a percentagem de água não faturada e, portanto, o intervalo que está definido é, enfim, do 0 até ao 82, sendo 82 o valor máximo para este indicador, enfim, das entidades gestoras que estão na base de dados, mas podemos querer perceber, por exemplo, enfim, qual é o resultado, qual é o ranking aqui das diversas entidades gestoras para um intervalo entre 30% e 82%. Está bem? E cá está. Portanto, acima de 30% já é uma avaliação do serviço insatisfatória e, naturalmente, que apareceram aqui só vermelhos. Mal era se aparecesse aqui outra cor, significava que a ferramenta não estaria a funcionar em condições. Se selecionar 22, naturalmente que aparecem aqui já os amarelos, que enfim, respeitam a uma qualidade de serviço mediana. E se incluir aqui agora o 5, já aparecerão naturalmente os verdes. Não é? E o que podem verificar é o resultado para o ano 2011 e, à direita, para o ano 2018. Portanto, estes são os 2 anos que aparecem por defeito. É o primeiro ano que corresponde ao primeiro RASARP para a totalidade das entidades gestoras de Portugal continental e o ano mais recente, 2018. O que podemos aqui fazer? Podemos também alterar a ordenação. Este símbolo que aparece aqui na parte de cima poderá apresentar o ranking das entidades gestoras, não começando pela que tem melhor performance, mas pela que tem a pior performance, para cada um dos anos. Está bem? E
podemos, enfim, agora jogar com todas estas possibilidades. Podemos, por exemplo, escolher o mesmo ano, porque não, 2018, e temos, digamos, a mesma informação à esquerda e a mesma informação à direita, mas podemos, por exemplo, querer ver em simultâneo o ranking das empresas com melhor performance à esquerda e, ao mesmo tempo, o ranking das empresas com a pior performance. Naturalmente que este é o conjunto de entidades gestoras que cabem aqui e temos uma barra de scroll em que podemos, visualizar as restantes entidades gestoras que não cabem nesta área onde está o gráfico. Bem, eu, relativamente a este separador, não tenho muito mais a referir, a não ser também algumas interações que podem ser feitas diretamente do mapa ou do gráfico. Portanto, se selecionarmos no gráfico uma entidade gestora, ela aparece aqui, muito pequenina, uma área muito pequena, mas podemos selecionar várias. Okay? E temos aqui no mapa, bom, estão aqui as verdes, que são as melhores. Se eu vier aqui à área dos 20, já aparecem aqui algumas amarelo. Se eu vier para baixo para a área dos vermelhos, naturalmente me aparecerão aqui já os vermelhos. O mesmo pode ser feito também deste lado. É independente, está bem? Fazendo estas seleções diretamente no gráfico, eles são independentes e, portanto, é assim que é visualizada a informação. E podemos também clicar diretamente no mapa. Este mapa, sim, tem alguma interatividade com o mapa do lado oposto. Ok? E, enfim, são estas as possibilidades que temos. Naturalmente que podemos e devemos até, digamos, tem mais possibilidades para explorar a ferramenta, utilizando diretamente os filtros. Portanto, podemos querer saber o que se passa relativamente a estas entidades gestoras que eu estou a selecionar e, portanto, elas foram selecionadas nesta secção de filtros e aparecem, naturalmente, para os anos respectivos em ambos os gráficos e mapas. Não é? E temos também aqui as restantes possibilidades de filtros que expliquei no painel anterior. Vou agora passar a explicar-vos como funciona o separador do Razar. Clicamos nesta opção e o que temos é uma tabela que apresenta todos os dados que constam do Razar para a entidade gestora que está selecionada. Portanto, aqui a opção foi apenas de permitir visualizar esta informação para uma entidade gestora. Portanto, aqui não faz nenhum sentido nós estarmos a selecionar mais do que uma entidade gestora. Enfim, seria demasiadamente confuso e para vários indicadores não fazia mesmo qualquer sentido. E, portanto, a opção é unicamente esta, é escolher uma entidade gestora e verificar quais são, para cada uma das variáveis, os valores que foram reportados à ERSAR e que, naturalmente, estão disponíveis nos ficheiros Excel dos Razars que a ERSAR coloca no seu site todos os anos. Dá para ver aqui algo interessante. Se verificarem, a partir do ano 2016, existem mais variáveis, existem mais indicadores. Isto tem a ver com enfim, a terceira geração de indicadores que iniciou no ano 2016, como sabem. Até 2015 tivemos a segunda geração de indicadores e a partir de 2016 então entrou a terceira geração de indicadores, portanto são naturalmente mais indicadores, portanto aqui é visível. E eu apenas tenho para vos dizer que há aqui outra possibilidade, que é a de visualizarmos a tabela em modo de detalhe. Isto poderá ter algum interesse para fazermos alguns print screens e para utilizarmos esta informação para eventuais trabalhos. E, portanto, aqui no canto superior direito da tabela tem um símbolo em que, se clicarmos nele, a tabela passa a estar numa folha em branco
com toda a informação que estava enfim, no painel principal do CIPA, em que nós tínhamos que fazer o scroll, e aqui não temos que fazer o scroll, portanto a informação está aqui toda. E temos também a possibilidade de poder formatar de alguma forma um pouco limitada, mas podemos formatar este conjunto de informação. Se quisermos, por exemplo, retirar o ano 2016, basta com o botão direito do rato clicar, abre-nos uma caixa em que podemos excluir este ano. Estão a ver, o ano 2016 foi excluído. Se quiserem retirar aqui um destes indicadores, é a mesma coisa, é só basta carregar por cima da linha e excluirmos esta linha e, portanto, enfim, torna muito flexível a gestão desta informação e depois a eventual necessidade desta informação ser utilizada para trabalhos, enfim, de outra natureza. Podemos voltar ao relatório, é só selecionar aqui no canto superior esquerdo esta opção de voltar ao relatório e cá estamos no painel do CIPA que diz respeito ao Rasad. Bom, e não tenho aqui mais informação a dar-vos. Vamos falar agora, então, por fim, do balanço hídrico. Entrando no painel do balanço hídrico, o que nós vemos é enfim, a estrutura habitual do balanço hídrico, que está preconizado pela ESAR e pela IWA, portanto, não é nada de novo. O aspecto visual do balanço hídrico é o que todos nós conhecemos e temos aqui um conjunto de filtros que permite definir de que forma é que nós queremos ver a informação. Podemos selecionar uma entidade gestora ou várias entidades gestoras. Sendo que o resultado que aparece no balanço hídrico é o resultado do conjunto das entidades gestoras. Está bem? Portanto, isto pode ser também interessante para analisarmos um conjunto de entidades gestoras que, por exemplo, façam parte de um mesmo grupo ou com outro critério qualquer. Esta possibilidade foi inserida aqui no CIPA. Enfim, importa também referir que, por defeito, o balanço hídrico, quando entramos neste painel, apresenta os resultados para o conjunto total das entidades gestoras de Portugal continental. Naturalmente, que deram valores para ser possível calcular estes indicadores. E, portanto, seria muito estranho que este valor aqui de 29,4% não batesse certo com o valor dos 29,4% que nós temos aqui neste painel Análise de Indicadores. Portanto, enfim, a informação aqui está inteiramente incongruente. Voltando aqui ao balanço hídrico, podemos também escolher a tipologia da área de intervenção e perceber qual é o balanço hídrico para a totalidade das entidades gestoras, neste caso das áreas predominantemente urbanas. Podemos também selecionar os modelos de gestão e selecionar o ano. Está bem? Portanto, o ano é uma escolha única, mas podemos selecionar o ano. Interessa, agora por fim, referir aqui uma questão que é importante. Tem a ver com a validação da informação. Nós, quando temos selecionado as entidades gestoras, neste caso temos selecionadas todas as entidades gestoras do país, este campo de validação dá-nos erro. E dá-nos erro porquê? Porque, enfim, infelizmente, há entidades gestoras que não reportaram a essa informação que permitiu calcular o valor enfim, deste indicador, água não faturada. E, portanto, o que aparece aqui é a indicação de que há um erro no fecho do balanço hídrico e este erro é, digamos aqui, claramente mostrado para termos a noção de que os balanços hídricos, este balanço hídrico não está fechado. Portanto, apesar de poder haver entidades gestoras, e há muitas, felizmente, que têm os balanços hídricos fechados, porque deram toda a informação à ERSAR, no conjunto das entidades gestoras do país, há algumas em que assim não acontece. E, portanto, o utilizador tem possibilidade de verificar se o que está a ver corresponde a um balanço hídrico fechado ou não. E as contas que são feitas são muito simples, portanto, é feita uma comparação com o volume de água à entrada, do somatório da água faturada com a água não faturada, ou seja, a última coluna, o somatório dos volumes da última coluna do balanço hídrico terá que ser igual ao valor do volume da água entrada no sistema, neste caso.
enfim, posso-vos aqui dar um exemplo. A AGER, é logo a primeira entidade gestora, apresentou à ERSAR toda a informação e que possibilita visualizarmos aqui um balanço hídrico que está fechado e, portanto, na validação deu OK. Portanto, penso que esta funcionalidade é interessante para perceber melhor o rigor da informação que estamos a disponibilizar. Bom, e resta-me apenas agora explicar como funciona o separador informações. Este separador de informações... Peço desculpa, Paulo, antes de avançarmos em relação ainda ao balanço hídrico, surgiu também aqui uma questão que se prende com o seguinte: qual a razão por não termos optado, ou por termos optado por não apresentar apenas os balanços hídricos que a totalidade da informação que as entidades gestoras reportaram à ERSAR? Qual foi o motivo para optarmos por não apresentar a totalidade? Ora bem, um dos princípios desta ferramenta é que a informação apresentada é que existe nos RASARP. Está bem? Não foi escondida nenhuma informação, não foi adulterada qualquer informação, apenas foram corrigidos pequeníssimos erros ortográficos que existiam. Sei lá, uma entidade gestora num ano tem acento, no outro ano já não tem acento. Isso foi naturalmente corrigido, não faria sentido que assim não fosse. Mas a informação que é apresentada é que existe e está sempre visível. Não é? Bom, naturalmente que, sendo visível, nós conseguimos perceber o que está bem, mas também conseguimos perceber o que está mal. Pronto, e efetivamente, eu aqui, aproveitando a oportunidade, gostaria de referir o seguinte, e, enfim, dar aqui um contributo, visto que eu gostava que fosse visto de forma positiva, enfim, que é um contributo para a melhoria enfim, do serviço prestado pela ERSAR no processo de regulação que faz. Há alguns números curiosos. Das 256 entidades gestoras do país, houve 15 que não apresentaram em 2018 o indicador água, os dados que possibilitam calcular o indicador de água não faturada. Isto leva-me aqui a contrariar um bocadinho como o meu colega Abel Luís há bocado disse, que Portugal tinha passado de uma qualidade de serviço insatisfatória para uma qualidade de serviço mediana. Abel, não leves a mal, mas eu discordo, porque acho que Portugal não está com uma qualidade de serviço mediana. Portugal está com uma qualidade de serviço insatisfatória. Eu digo claramente porquê. Porque se há 15 entidades gestoras que não apresentaram dados à ERSAR para este indicador, nós não temos 29,4% de água não faturada no país. Nós temos seguramente mais do que 30%, porque estamos a falar de 15 entidades gestoras, que são 6% das entidades gestoras do país que não deram valores. E, muito provavelmente, estas 15 entidades gestoras são aquelas que têm piores resultados, muito provavelmente. E, portanto, Portugal não tem água não faturada de 29,4%, tem superior a 30%. E, portanto, o verdadeiro estado da nação neste aspecto é pior do que aquele que, enfim, oficialmente é todos os anos informado. Enfim, posso também dizer que 21 entidades gestoras não apresentam dados para o indicador de perdas reais, o que também é um valor muito elevado. E, portanto, há aqui, a meu ver, uma oportunidade de melhoria da ERSAR para garantir que todas as entidades gestoras facultem os dados para cálculo destes indicadores. Tínhamos todos a ganhar. Estávamos aqui a falar, digamos, com dados mais fidedignos e de forma a espelhar para o país a verdadeira realidade. Por outro lado, há também dados curiosos e eu posso enfim, partilhá-los convosco. Nós temos 19 entidades gestoras com perdas de água por erros de medição iguais a 0. Enfim, é muito estranho, não é? São 19 entidades gestoras que dizem que não têm erros de medição no seu par de contadores. Temos 196 entidades gestoras, são 77% das entidades gestoras do país, que reportam à ERSAR usos não autorizados iguais a 0. Eu percebo porquê, está bem? Eu percebo porquê.
Isto tem a ver com enfim, os critérios para este indicador que são definidos pela ERSAR, mas há que corrigir esta situação, a meu ver. Não faz sentido nenhum haver 196 municípios que dizem que não têm roubos de água, não têm usos não autorizados. Tem-nos. É preciso, naturalmente, é que, enfim, se melhore este aspecto e que se arranje aqui uma forma das entidades gestoras poderem reportar à ERSAR um valor pelo menos mais aproximado à realidade, porque zero com certeza não será. Temos 16 entidades gestoras com perdas reais iguais a 100%, que dizem à ERSAR que não têm perdas reais, que não têm perdas aparentes. Ora, isto também não é possível. Não é? Temos 68 entidades gestoras com perdas reais maiores ou iguais a 95% das perdas totais. Ora, isto também, enfim, não consigo compreender. Portanto, a outra oportunidade de melhoria, enfim, que eu vejo aqui é a de validar convenientemente os dados fornecidos pelas entidades gestoras. A ERSAR faz, enfim, todos os anos, penso eu, auditorias às entidades gestoras, e é necessário verificar se a informação que é reportada pelas entidades gestoras à ERSAR é fidedigna, se faz sentido, porque estamos a olhar aqui para este balanço hídrico que está no ecrã. Eu gostava que este balanço hídrico fosse efetivamente um balanço hídrico que traduzisse a realidade do país, e neste caso não é. Portanto, fica aqui o meu contributo à ERSAR, que gostava, mais uma vez, que fosse visto do ponto de vista positivo, de melhorarmos a qualidade da informação. Margarida, eu acho que respondi à questão. Eu penso que sim. De qualquer forma, ainda vamos ter espaço para perguntas e respostas. Se algum ponto não ficou esclarecido, podemos esclarecer mais à frente. Perfeito. Podes então prosseguir. Obrigado. Pronto, e então ia-vos explicar agora, para terminar, como funciona este painel de informações. Portanto, como eu disse no início, uma das nossas preocupações foi a de criar aqui uma ferramenta bastante intuitiva, que praticamente não precise de explicações na sua utilização. No entanto, quer dizer, poderão existir algumas questões que requeiram algum esclarecimento adicional e o que eu sugiro é que o utilizador, enfim, antecipadamente, dê uma vista de olhos aqui por este painel de informações para perceber algumas das questões que poderão não ser tão intuitivas quanto isso. Além destes símbolos, enfim, de voltar atrás e de ir para o menu principal, tem também a possibilidade de contactar a SESDA e de, enfim, apresentarem, é um convite, as vossas sugestões de melhoria para a ferramenta, porque, como eu vos disse no início, a nossa intenção é, no futuro, que esperamos que seja próximo, avançar com uma nova versão em que se disponibilize o serviço em alta também. Portanto, espero que, enfim, e agora para fechar mesmo esta minha intervenção, que esta ferramenta seja útil para todas as entidades gestoras, para todos os utilizadores, enfim, para que enfim, haja mais ainda sensibilidade relativamente a este tema das perdas da água e, enfim, para as entidades gestoras perceberem a importância de melhorarem a eficiência hídrica dos seus sistemas. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Vamos então passar aqui ao bloco de perguntas e respostas. Algumas das questões já foram sendo respondidas ao longo da apresentação, as que seriam de resposta mais rápida e simples. E então vou colocar-vos aquelas que ficaram por responder. É colocado aqui pelo Guilherme Santos a questão de se a atualização dos dados do CIPA para os anos seguintes, portanto, aqueles que ainda não estão disponibilizados pelo ERSAR, se esta atualização vai ser feita na ferramenta, automaticamente ou não. Pois, não, automaticamente não, porque enfim, não temos nenhuma rotina concertada com a ERSAR para que, quando a ERSAR publicar o RASAR, automaticamente esta ferramenta fique atualizada. Não, mas o que, enfim, podemos prometer é que tão rapidamente quanto possível, quando forem disponibilizados novos RASAR, esta ferramenta passe a integrá-los. Exato, será de todo o interesse. Outra questão é como foram agregados os dados dos indicadores de qualidade de serviço. Creio que já foi mais ou menos respondido ao longo da apresentação, mas se quiseres reforçar. Bom,
eu enfim, posso não estar bem a perceber a questão, mas enfim, os dados eles não foram agregados, eles são apresentados tal qual eles estão no RASAR para cada uma das entidades gestoras que forem selecionadas. É tão simples quanto isso. A questão a que já respondi, possivelmente responderá a parte desta questão, que é se alguma entidade gestora sofreu alguma alteração ao longo do período e, portanto, enfim, como expliquei, passou a haver uma designação diferente da entidade gestora. Nós, para visualizarmos o conjunto dos anos, temos de selecionar ambas as entidades gestoras que estiveram ativas nesse período. Nesses períodos, exato. Não vejo... Pronto, e também reforçar que a base de dados para a ferramenta são os dados oficiais disponibilizados pelo ERSAR, portanto, e publicados no RASAR, portanto não há aqui outra forma de ir buscar dados que não sejam aqueles que estão disponibilizados. Exatamente. É colocada aqui uma questão que se nesta ferramenta o indicador de perdas de água está apenas relacionado com a água não faturada, se não se avaliam as outras perdas. Eu creio que no balanço hídrico esta questão foi mais ou menos respondida. Sim, portanto, nós temos apenas para enfim, este trabalho de análise de indicadores, a definição de 5, como eu referi no início. Portanto, são os 3 preconizados pela ERSAR, a percentagem de água não faturada, as perdas reais por ramal e as perdas reais por quilómetro, e aqueles 2 novos indicadores que nós achamos que teriam mais interesse, a água não faturada por ramal e a água não faturada por quilómetro. Portanto, toda esta mecânica de gestão da informação é feita para estes 5 indicadores. Todos os outros indicadores estão no balanço hídrico e apenas os podemos visualizar através daquele painel dos balanços hídricos. Exato. Uma última questão que se prende com a ferramenta e também uma consideração que é contrariamente ao balanço hídrico, que não pode ser fechado quando há falta de dados reportados, obviamente ficam a faltar parcelas, não é? Qual o critério para o cálculo de um indicador em seleção múltipla de entidade gestora com falta de dados reportados? Ou seja, como é que trabalhamos os dados ausentes, não é? Se queremos avaliar uma entidade gestora na falta de dados reportados por essa entidade, como é que foi trabalhado na ferramenta? A ferramenta não foi trabalhada nesse sentido. Portanto, as entidades gestoras que apresentam todos os dados, enfim, têm o balanço hídrico fechado, as que não apresentaram não o têm e, portanto, quando nós selecionamos mais do que uma entidade gestora, as contas que são feitas somando os valores respectivos. E, portanto, enfim, não há qualquer outra ginástica de matemática para elaborar os balanços hídricos. A ferramenta, neste caso, é para compararmos dados que são publicados e conseguirmos ver o panorama do país e comparar entre entidades gestoras, não propriamente trabalhar os dados que foram facultados. É uma agregação de dados organizada de forma visualmente mais fácil de percepcionar aquilo que se vai passar. Exatamente. Essa foi uma preocupação constante da SESDA. Portanto, a SESDA não tem competência para alterar qualquer informação que seja reportada, neste caso pela ERSAR. Portanto, o que nós disponibilizamos é uma ferramenta que permite visualizar toda a informação que é disponibilizada e que foi disponibilizada pela ERSAR desde 2011 a 2018, exatamente da forma como ela está no site ERSAR e nas bases de dados em Excel, que todos poderão descarregar e trabalhar de uma forma diferente, se assim o entenderem. Não é? Exato. Obrigada, Paulo. Neste momento não temos mais questões, creio que muitas delas foram sendo respondidas ao longo também da apresentação. Passamos então à sessão de encerramento e eu passo a palavra ao Presidente da APDA, o Engenheiro Rui Coutinho. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos. Estão a ouvir bem? Estamos sim, perfeitamente. Muito bem. Bom dia a todos, aos membros do painel e também a todos os participantes que verifiquei pela informação que me é disponibilizada que ultrapassaram os 175, o que, diga-se de passagem, para um primeiro webinar com estas características que estamos a organizar para superarmos estas condições difíceis que estamos a viver, parece-me que revela, peço desculpa, o acerto das decisões da APDA em optar por esta, peço desculpa, em optar por este modelo,
uma vez que ainda não sabemos, infelizmente, quando é que nos podemos encontrar fisicamente outra vez, de forma também tão produtiva como aconteceu durante o ano 2019, onde os encontros, os seminários, os debates que a PDA teve a oportunidade de realizar, já não falando no ENEG, onde participaram mais de 900 pessoas e entidades, não saberemos ainda quando é que poderemos voltar a ter esse privilégio de fisicamente nos encontrarmos todos. Tenhamos a convicção que sim, que fomos capazes, nós todos, seres humanos, de ultrapassar situações tão difíceis que ocorreram em vários momentos históricos da humanidade. Este também, certamente, também conseguiremos ultrapassá-los. Naturalmente, para isto temos que congregar esforços, porque cada um individualmente, cada país individualmente, cada entidade só por si, já verificamos que não tem sucesso no combate a este insidioso vírus que nos está a colocar nesta situação. Mas, enfim, como sempre, somos otimistas e conscientes das nossas debilidades e das nossas fragilidades que foram postas a nu de uma forma tão violenta desta maneira, mas que seremos capazes de as ultrapassar. No caso concreto, e humilde da APDA, nesse contexto que eu estava a referir, nós continuamos a trabalhar todos juntos. Hoje, esta iniciativa da SESDA é uma resposta clara de que encontramos os meios adequados para continuar a ser úteis ao país, a ser úteis ao setor da água e a ser úteis também a nós próprios, uma vez que a nossa própria dignidade e capacidade profissional também está posta em causa, digamos assim, também está confrontada com estes desafios e estamos a mostrar que somos capazes de superar. Portanto, cumprimento a SESDA, na pessoa do seu coordenador, o engenheiro Abel Luís, e todos os que hoje aqui participaram, a Margarida Pinhão e o engenheiro Margarida Pinhão e o engenheiro Paulo Nunes, e todos os participantes que tiveram ensejo de estar connosco, porque o contributo de todos vai ser muito útil para que este setor, esta área em concreto, que tem sido ponto central de preocupação da SESDA, possa ter desenvolvimentos positivos no futuro. Eu faria sobre isso e sobre as apresentações que foram feitas alguns comentários, se me é permitido. Desde logo ao engenheiro Abel Luís, que referiu, sublinhou alguns pontos que nos preocupam, designadamente este que, quando refere à ausência de estratégia no século XXI para o setor da água. É verdade que temos andado um pouco aos solavancos no que toca à estratégia nacional para o setor da água. Eu refiro isso, inclusive, no relatório de atividades de 2019, que amanhã aprovaremos na Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 14 horas, mas nós não desistimos de dar um contributo para que as coisas melhorem, e assim iremos continuar a fazer. É verdade que o Programa Nacional do Uso Eficiente da Água é o quê? Nem sei que adjetivo devo usar. Há versões deste Programa Nacional do Uso Eficiente da Água desde 2004. Há, portanto, para aí umas 10 versões. Qual foi a análise dos resultados de cada uma dessas versões? Sabemos? Não sabemos. E mais, o que é que neste momento existe? Que entidade está, digamos, centralmente a coordenar este programa, que é nacional e por isso tem que ter coordenação nacional? Também não se sabe. Há aqui, de facto, a intervenção de menos no que toca às questões centrais do setor da água. E atenção, também se me é permitido dizer, nós costumamos dizer que a água é um recurso raro e dizemos justamente
que é um recurso raro, que é um recurso escasso, transformado já em raro. Mas esta pandemia veio sublinhar ainda mais aquilo que também nós já sabíamos. Mais do que raro, mais do que escasso, é vital. Quando uma das medidas para nós nos prevenirmos, para a possibilidade de podermos ser infectados pelo vírus, é o simples gesto de lavar as mãos. Portanto, de dispor de água na nossa casa ou no local onde trabalhamos, tudo isto explica imediatamente como é vital o recurso à água. E não há tantos recursos, portanto, na humanidade, no planeta, que sejam tão vitais como a água. Eu diria que não há nenhum, até por uma outra circunstância. 65% do nosso corpo é água. Ora, parece que por vezes a agenda política, quer a nacional, quer a internacional, esquece, portanto, esta simples circunstância. E utiliza um pouco a água como, ok, a água na torneira está tudo bem. Mas eu aí cito, por vezes, o nosso saudoso amigo de alguns de nós e professor John Briscoe, do MIT, que já não está connosco, mas que dizia esta coisa tão simples e tão evidente. Não, é preciso explicar a toda a gente, começando pelas crianças, que tal como o frango não vem do supermercado, a água também não vem da torneira. Para chegar à torneira, portanto, é preciso muita coisa antes dela lá chegar e fundamentalmente que ela chegue à torneira e esteja disponibilizada nas condições de poder ser utilizada sem risco e prosseguindo aquilo que são os objetivos de termos água em casa. Saúde, qualidade de vida, aquilo que, enfim, que todos nós sabemos. Portanto, prosseguindo, saúdo-vos também por este contributo de grande qualidade que mais uma vez estão a dar para os esclarecimentos para o setor e para o país sobre esta matéria que é tratada com uma leviandade, nomeadamente na comunicação social, no que toca à questão das perdas de água. Quando o ENEG, eu conto-vos uma pequena história que demora 30 segundos a contar, que documenta exatamente isso. Quando do ENEG, a comunicação social, em geral, entendeu que discutir em novembro de 2019 os grandes desafios da água em Portugal para a década não tinha relevância editorial. E, portanto, apareceu pouco a comunicação social no ENEG em Ilha. Mas isso, para nós, já estamos habituados e passamos adiante. Só que, a certa altura, alguém me perguntou, suponho que o Sr. Ministro ou algum dos nossos convidados, me convidou, o que é que tem a dizer para os 73% de perdas de Macedo Cavaleiros, como vocês há pouco estavam. 73 de perdas para Macedo Cavaleiros. Eu disse, desculpe, mas eu não respondo a essa questão. Para já, porque como é que o senhor sabe que são 73%? Segundo, sabem que condições é que Macedo Cavaleiros e todos aqueles que em Macedo Cavaleiros e em outras entidades todas, que dificuldades e que problemas é que têm, falta de apoio, falta de recursos humanos, falta de financiamento para terem esses indicadores se são verdadeiros. Portanto, eu não me atrevo a estar aqui a criticar uma entidade gestora que eventualmente tenha esse indicador, não sei, não tenho aqui à mão, portanto não respondo, pura e simplesmente. A única coisa que eu respondo é que nós tudo faremos para poder dar contributos para que Macedo Cavaleiros, Lisboa, Tavira, qualquer entidade gestora de Trás-os-Montes, do norte ou do centro do país, possa ir melhorando a eficiência da sua gestão e que possa cada vez ter menos perda. Não vou criticar nenhuma entidade gestora por ter 73, ou por ter 23, ou por ter 42, porque cada caso é um caso. E como muito bem explicou o Paulo Nunes da forma como foi chamando a atenção para os vários indicadores de que nós dispomos, há um trabalho imenso para fazer. Para já, desde logo, para esclarecer publicamente o que é isto das perdas de água, o que é isto da água não faturada, a diferença entre um conceito e outro, e depois como é que tudo isto pode ser um elemento estruturante da gestão estratégica da água em Portugal e deve ser uma questão estratégica da água em Portugal, porque contribui também de forma tão significativa para a eficiência hídrica, como o
os elementos que ele referiu relativamente à questão do balanço hídrico. E falando em eficiência hídrica, temos que falar numa outra coisa, que é um outro conceito que por vezes passa despercebido, não digo no setor, mas também no setor, que é um problema magno com que nós nos defrontamos, chamado segurança hídrica. E poupar água, designadamente através da eficiência na sua gestão, com minimizando as perdas, é contribuir também para este fator fundamental, que é um dos grandes desafios globais com que estamos confrontados, que é garantir a segurança hídrica. Aquela que nos permite, depois de tratada, ser levada aos consumidores em condições de poder ser usada. E qualquer perda que nós tenhamos, quaisquer perdas que tenhamos, são perdas que raramente se recuperam. Não me digam como alguns dizem teoricamente, há uma perda, há uma ruptura, a água depois vai para o aquífero e volta a entrar no ciclo hidrológico. Eu sei que o ciclo hidrológico é fechado. É fechado. O ciclo hidrológico é o único ciclo, portanto, que é fechado. O ciclo hidrológico no seu conjunto. Depois, já, se me permitem, sublinhar uma nota que o Abel Luís também referiu. Não há penalização para a inação. Faltam recursos básicos ao setor e faltam recursos humanos. É exatamente assim. Verdade. Os maiores custos que nós temos relativamente à ineficiência de um setor como o setor da água são exatamente os custos da inação. Os custos de nada fazer. São custos muito superiores e devemos tentar, não digo medi-los, mas estimá-los, porque como é que os custos da inação superam largamente os custos do investimento que seria necessário para corrigir as deficiências que temos. Portanto, é também uma tónica sobre a qual devemos dar alguma ou muita atenção. Os desafios maiores, portanto, sim, saúde pública. A saúde pública entrou claramente e definitivamente, penso eu, como uma das áreas que tem que ser uma primeira prioridade no que toca àquilo que são os grandes desafios com que estamos defrontados para hoje e para o futuro. Juntamente com as alterações climáticas, a crise demográfica, portanto, e toda uma série de outras que nós conhecemos, da qual por vezes muito se fala e pouco se faz. O European Green Deal. Vamos ver o European Green Deal. Efetivamente, se vocês tiverem a paciência de, no final da tarde, quando receberem o APDA News, que hoje vai ser publicado pela APDA, no meu texto de introdução, de mensagem, eu falo exatamente em algumas destes documentos estratégicos que estão em preparação. Desde logo, para nós em Portugal, no Programa de Recuperação Económica e Social para a década 2020-2030. O PENSA-ARP, portanto, o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais para 2020-2030, e também o Programa Nacional de Investimentos. Porquê é que chamo aqui a atenção para estes documentos? Estes documentos são fundamentais porque vamos tentar dar algum contributo para que, de uma vez por todas, a área do setor da água e do saneamento sejam devidamente dotados de meios financeiros para poderem financiar projetos credíveis que, por exemplo, no que toca à área que nos reúne hoje aqui, nós possamos ter para a década de 2020-2030 um verdadeiro plano estratégico de gestão de ativos. Um plano de gestão de ativos que tenha um enfoque na renovação e na reabilitação das infraestruturas, particularmente nas redes. Nós temos vindo a chamar a atenção para essa necessidade imperiosa. Temos propostas feitas a quem de direito também relativamente a essa matéria, porque, como a SESDA tem referido, e tem referido há um longo tempo esta parte, quando olhamos para os indicadores do RASARP, nomeadamente no que toca a qual é, digamos, a incidência da renovação e da reabilitação e da renovação das redes de água, verificamos que o indicador é baixíssimo.
é da ordem dos 0,2, 0,3, 0,4% ao ano. Ora, nós, tendo em conta, digamos, toda a rede, todos os quilómetros de rede que temos no país, o Abel Luís costuma fazer essas contas e dá-me de vez em quando uns números que até me assustam, não é? Ou seja, continuando assim, nós levaremos mais de 300 anos a fazer uma renovação total das infraestruturas que temos hoje. Ora bem, isso é uma coisa impensável, até porque muitas destas infraestruturas estão ociosas, portanto estão já para além do seu tempo de vida útil, outras estão a meio do tempo de vida útil, particularmente aquelas que começaram a ser feitas e construídas há 30, 40 anos, quando se iniciou todo este processo de investimentos nos sistemas de água e saneamento em Portugal, de modo que nós, enfim, com as possibilidades que temos, com os elementos que temos sugerido que pelo menos se passe para 2%. Ora, 2% significaria que, num prazo de 50 anos, portanto, todas as redes de infraestruturas de água no país poderiam ser renovadas. Já era, digamos, um horizonte de vida aceitável do ponto de vista de ganhos de eficiência. E voltamos, portanto, àquilo que há pouco sublinhei. A inação é o pior de tudo. Portanto, é aquele que nos custa, aquela atitude que nos custa mais dinheiro, nos custa mais recursos, portanto, no sentido de dilapidar de uma forma que significa estar de braços cruzados relativamente a uma questão tão sensível. Portanto, investimentos são necessários e são necessários investimentos previstos nestes programas, nestes projetos, nestes planos que eu vos aqui referi. Significa que que neste momento já está aprovado, mas que ainda está em reformulação permanente, particularmente com a intervenção do Conselho Superior de Obras Públicas, que é o Programa Nacional de Investimentos 2030, onde existe uma rubrica para a renovação de infraestruturas da água de 740 milhões de euros para 10 anos. Ora, isso significa 34 milhões de euros por ano. Naturalmente que não preciso de vos dizer quando menos, portanto, é esta verba. Ora, como virão agora 26 mil milhões do Programa de Recuperação Económica e Social que está a ser preparado, portanto, pelo consultor que foi convidado pelo Governo, para que este Programa Nacional de Investimentos, com os dinheiros que virão, portanto, do programa de recuperação económica e social, que esperemos que o Conselho Europeu aprove nas próximas décadas, nas próximas semanas, caberão a Portugal 26 mil milhões. Para destes 26 mil milhões, é óbvio que estão aqui certamente recursos que poderão e deverão ser alocados à melhoria do setor da água em Portugal, à melhoria da sua eficiência, à garantia de que os nossos indicadores de qualidade, que são elevados, mas que são muito dispares e que são muito assimetricamente distribuídos, como bem referiu o Paulo Nunes. Também estou de acordo relativamente àquilo que o Paulo Nunes disse, no que toca à informação que o RASARP disponibiliza, no que toca às perdas reais, às perdas aparentes em todo o país. É preciso também insistir e colaborar e cooperar com a ERSAR, com quem temos uma relação de trabalho, portanto, muito produtiva e muito excelente, no sentido de que esses indicadores, ou seja, a informação que alimenta a construção desses indicadores, sejam, portanto, mais fiáveis, cada vez mais fiáveis. E esta vossa ferramenta, hoje aqui apresentada, é uma ferramenta de altíssimo nível, felicito-vos por isso, de altíssimo nível, que merece efetivamente uma publicação, e uma publicação o mais rápida possível, terá que ser, certamente, um contributo que as entidades de tutela, nomeadamente o regulador, deverá ter à sua disposição e utilizá-lo para melhorar a forma de regular o setor e também a forma de sermos capazes de selecionar para dirigirmos melhor os recursos que tivermos, os recursos que temos, técnicos e humanos, no sentido de atuarmos para diminuirmos estas perdas, para aumentarmos a nossa eficiência e para aumentarmos aquilo que é uma coisa de que muito se fala, mas que às vezes poucas pessoas sabem o que é, a resiliência do setor. Ora bem, a resiliência do setor é uma questão absolutamente crucial. Resiliência significa prepará-lo, obviamente, para que
para que possa resistir bem aos embates e às dificuldades que hoje e futuramente o setor vai continuar a ter. O PensaARP 2020 vai iniciar-se, a APDA participará na comissão consultiva do PensaARP 2020, do PensaARP 2030, peço desculpa, de 2030, mas não podemos não podemos arrancar para a elaboração do PensaARP 2030 sem fazermos a análise e sem fazermos o balanço do PensaARP 2020. O PensaARP 2020, portanto, foi uma oportunidade perdida em muitas áreas, nomeadamente nesta. Manteve em mínimos absolutamente incompreensíveis a tal gestão dos ativos estratégicos de recuperação e renovação das infraestruturas, não considerou questões fundamentais no que toca ao futuro do setor, nomeadamente as questões da inovação e desenvolvimento, onde estamos numa situação de bastante atraso e é preciso investir significativamente. Eu costumo dizer que a inovação, portanto, é o pão para a boca, portanto, e é uma preocupação de todos os dias de todas as entidades que lidam com recursos tão sensíveis como é a água e como são os setores. E como é o setor da água. Seja Henrique Godinho, eu peço desculpa. Eu vou terminar. É que começamos a estar limitados com a questão de tempo. Muito obrigado. Eu sei, eu vou terminar. E termino, portanto, dizendo-vos quanto me foi grato ouvir todas as vossas intervenções, como me é grato continuar a verificar a grande capacidade de mobilização, da discussão e do debate que a SESDA tem, porque habituei-me a verificar nos encontros e seminários sempre uma enorme participação, enorme e qualificada, e, portanto, continuem. E continuem do lado do Conselho Diretivo, o apoio nunca vos faltará. Desejo a continuação de um bom dia, de bom trabalho e mantenham-se protegidos e seguros, vocês e as vossas famílias. Muito obrigada, Engenheiro Godinho, e obrigada a todos os que se mantiveram presentes neste nosso webinar, que nos ocupou uma hora e meia desta manhã. Queria despedir-me e agradecer em nome da SESDA a vossa participação e esperar que usem a ferramenta. Têm a oportunidade, ou vão ter a oportunidade de aceder à mesma através do site da APDA. Nós vamos colocar um link que poderão seguir para aceder ao CIPA. Quaisquer comentários, sugestões, críticas que tenham a fazer no uso da ferramenta, podem colocar por e-mail através do sesda.apda@gmail.com. Através deste e-mail nós vamos responder às vossas questões, sugestões, dúvidas que eventualmente venham a ter. Muito obrigada a todos e até breve. Foi um gosto estar convosco. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.